Olá pessoal, grande abraço. Estamos aqui novamente para falarmos do futebol sergipano. E eu estou me sentindo hoje um Tite, porque a minha seleção hoje é igual a do Tite. Aqueles 3 caras ali da frente que estão arrebentando. E eu trouxe hoje o Carlos Mendonça Cruz, Ari Rezende e Rivaldo Sobral. E com eles nós vamos papear, rolar a bola sobre, na visão deles, o que veio, como vem o futebol sergipano. É o Carlos Mendonça, na sua visão, você que é ex-presidente de clube, campeão em 83 pelo Confiança e outros anos mais, sempre esteve. Foi também precursor de um jornal esportivo. Como é que você vê o futebol, você que é experiente do passado e do presente? Como é que você vê o futebol sergipano? Tudo bem, Ribeiro? Amigo, prazer enorme estar aqui com vocês e dizer a você o seguinte, né, que estava na reserva, vou dizer assim, estávamos na reserva e há algum tempo que a gente não participa de programas esportivos, enfim. Mas ficamos felizes em saber que hoje existe esse espaço aberto por você, aos domingos, né? E esse é um espaço onde nós devemos discutir, onde nós devemos papear sobre o futebol, é muito importante. Isso é um longo, né? Essa história de Confiança, de futebol. Eu comecei no Confiança em 1968 como atleta de futebol, né? Nos juniores do Confiança. Você era goleiro, né? Eu era vigia. Não, você que disse que eu era vigia, né? Mas dei muito bicho aí à turma do futebol. Viu? Então, Ribeiro, um prazer estar aqui com você e durante o decorrer do programa nós vamos papear mais sobre isso aí. Certo. Então vamos pular a bola, rolar a bola, minha gente. Ali, ó, o cara é o seguinte, tá no esporte desde criancinha. É professor de educação física e durante muito tempo dirigiu também a Secretaria de Esporte, foi sempre um grande parceiro de Léo Filho Grande, secretário de esporte que nós tivemos aqui há algum tempo. Um abraço, Léo. Presidente, vice-presidente, tudo no Sergipe, foi prefeito de Gararu e hoje também é um dos comandantes da brilhante Confederação de Ginástica que nós temos a honra de termos aqui no estado de Sergipe, sob a batuta da professora Luciene. Eu trato tudo com Ari Rezende, a quem eu reputo um dos maiores dirigentes do futebol sergipano. Cumprimento, Ribeiro Neto, você, eu posso dizer que a sua identidade esportiva faz o futebol, esse segmento tão importante, prazerar sempre quando a gente fala no futebol. E Sergipe, né, quando eu falo Sergipe, pela concentração maior de relacionamento, de trabalho, de falar do futebol, mas a gente fala também a nível de Brasil, porque você tem transitado aí pelos estádios do futebol brasileiro e sempre proporciona espaços para que a gente fale do futebol, que hoje, graças a Deus, o Tite está dando uma estabilidade e iniciando um processo de credibilidade, de conceito, para que a gente não possa realmente esquecer, né, a paixão que sempre reinou e que, como eu disse, o futebol é um veículo, um instrumento que integra as pessoas. E eu fico feliz, porque nesse momento que a gente vai falar do nosso futebol, do nosso estádio, o Clube Esportivo Sergipe, que eu sempre digo, é um clube de marca, é um clube de uma camisa forte e quando nós tivemos a oportunidade de visualizar nos aflitos aquela frase, ex é luxo, hoje nós estamos aqui, repito, prazerando, porque você fez parte do hexacampeonato. Então, o esporte, o futebol, a gente às vezes quer esquecer, mas a gente não esquece.
porque sempre nós A gente quer estamos... sair, mas o é. danado puxa, né? Um amigo vai lá, não é hora de você sair, vamos falar em futebol. E eu sempre digo, futebol é um brinquedo caro, agora não é um brinquedo bom. É. É um brinquedo bom. Então, na ponta esquerda ali, eu tenho o prazer, a honra também de novamente estar com ele, nós que somos companheiros de rádio, meu companheiro de comentário, um grande comentarista de todos os esportes, Rivaldo Sobral, foi atleta do Sergipe, foi atleta do Azul, tivemos o prazer de jogarmos junto o Campeonato de Praia, porque o William Jatobá, que é o nosso diretor superintendente, quer que volte, inclusive, com o apoio da nossa TV. E a gente vai proporcionar isso aí durante o ano de 2017, começar a fustigar isso, chamar as federações, aonde não tiver federação fazer, para a gente voltar a ter o esporte que outrora já existiu aqui em Sergipe. Campeonato de dente de leite, campeonato de mirins, e todas as modalidades. Eu já trouxe aqui, inclusive, a natação, vou trazer basquete, vou trazer todos, para a gente fomentar realmente e voltar a ter aquele esporte. Na época em que o professor Ari Rezende era um dos dirigentes da Secretaria de Esporte ao lado do Léo Filho. Meu amigo e irmão, Rivaldo Sobral. Ribeiro, um prazer estar com você, né? Parabenizá-lo pela condução do programa. É mais um espaço, queira ou não, e dizer da minha alegria em estar no meio de três feras, né? Porque falar de Ribeiro Neto, falar do meu amigo e irmão Carlos Cruz, ele sabe muito bem disso, a nossa amizade não é de agora. E especialmente também o professor Ari Rezende, que inclusive uma das vezes que eu estive, né, eu ainda era juniores, como era chamado anteriormente no Sergipe, eu fui relacionado para um dos jogos em Campina Grande e Ari apareceu por lá. Ari, o Gênison na época também, o Gênison Silva foi presidente do Sergipe, na época era estudante lá em Campina Grande, e Ari já residia em João Pessoa e foi assistir o jogo do Sergipe por lá também. Mas a verdade... Ele queria trazer para o Sergipe, não? Não, eu já estava no Sergipe. Era o jogo do Sergipe. Pensei que você estava jogando... Não, eu fiz parte do grupo do Sergipe que viajou à época. Com o Geraldão? Com o Geraldão, era um dos nove, o Camilo, Romualdo, Bolinha, esse pessoal, o Petrônio, né, falecido Petrônio. Mundinho não, né? Mundinho não tá nesse. Raimundo Macedo? Não, Mundinho. Mundinho não. Mundinho já tinha acho que até parado. Mundinho acho que já tinha até parado desse tempo mais no futebol de salão. Então, Ribeiro, primeiro, volto a dizer, ele parabenizar e dizer de que quem vai ganhar com isso vai ser o telespectador, até porque a ênfase normal é o esporte sergipano. Eu já adoro participar de programa cujo tema central seja a gente discutir as nossas coisas, até claro. Porque para os centros maiores já tem diversos debates. E aqui não, a gente vai dar sugestão, vai mostrar para os telespectadores, vai discutir fórmula de campeonato, ver situações de clubes, é como a Ari falou. Futebol, eu sempre ressalto nos meus comentários. Está aí uma frase que a Ari devia patentear, né? Porque foi ele quem criou essa frase. É um brinquedo caro e ele que deve saber, é o Carlos que deve saber. E você que eu também. Mas a gente acredita que vamos ter realmente assuntos importantes e volto a frisar, quem vai ganhar com isso vai ser o telespectador. Rivaldo, é o seguinte, a gente se preocupou com dois aspectos quando a gente fomentou o programa com o William. Exatamente falar sobre o nosso esporte de maneira geral, com foco principal para o futebol, porque é o de massa, e trazer as pessoas que muita gente, por exemplo, às vezes eu trouxe aqui o doutor César Faro, trouxe João Fonseca, vou trazendo várias personalidades e é esse o segundo foco, para mostrar que o futebol não é tão péssimo como as pessoas na rua estão pensando, não. Tem grandes e grandes pessoas dentro do futebol, gente com representação dentro da sociedade, gente qualificada dentro do futebol. E o que está faltando é isso que nós vamos debater aqui, para a gente mudar um certo panorama que o futebol sergipano atravessa aí desde a época que eu cheguei aqui, que lá vão 40 anos. E por falar nisso, seu Carlos, você, como é que você vê? Você foi presidente em 83 e eu fui seu treinador, por coincidência. E a gente sabe como é que tocamos o barco. Você vê alguma diferença, alguma evolução de 83 para 2016? Olha, Ribeiro, para começar a minha análise, eu gostaria de mostrar, dividir essa fase que eu convivo de futebol, de 68 para cá, dá alguns 40 ou 50 anos, não lembro bem,
em 3 momentos. Um primeiro momento onde o futebol era um futebol meramente amador, era um futebol onde as pessoas jogavam muito mais por amor, não existia esse mercantilismo que existe hoje, né? Uma segunda etapa, quando eu fui presidente e você me ajudou a ser campeão, você, aquele time de 83, onde os jogadores ainda tinham um sentimento de coração pelo clube. E hoje, o que é a minha opinião é que eu vejo que o jogador, é a questão mercantilista, quem pagar mais, o cara está aqui beijando a camisa, abraça, não sei o que, no outro dia já está no outro clube beijando a camisa. Claro que isso é o profissionalismo, que todo mundo precisa ganhar dinheiro, precisa viver. Então essas 3 etapas do futebol é que eu gostaria de dividir. E existe, na minha concepção, realmente uma grande diferença. Uma grande diferença porque o futebol, daquele futebol de amor para o futebol do mercantilismo, do dinheiro. Hoje, na época que nós fomos presidente, nós vivíamos das rendas do clube. Não existia questão de patrocínio. Começou alguma coisa já com o querido amigo Luciano Barreto, da Célia, onde ele tentou implementar, nós tentamos implementar um novo modelo de gestão. E daí veio. Hoje você vê que o time, os clubes de futebol, acho que daqui a pouco estão escondendo até o escudo de tanto patrocínio. Mas é necessário porque senão os clubes não sobrevivem, né? Minha opinião, mais uma vez, a Lei Pelé veio para prejudicar os clubes a partir do momento que tirou o vínculo do passe do atleta, né? O atleta hoje só tem um vínculo durante 2 anos, mas quanto o clube investiu nesse atleta? E porque ele só vai receber o retorno de 10% ou 20%, não me falha a memória hoje, do que a média de salário do jogador. Então, enfim, não existe mais aquela... Claro que como poderíamos dizer, era uma escravidão, mas o clube investia, e ainda hoje o clube investe. Ainda hoje o clube gasta dinheiro para manter o atleta, alimentação, dinheiro para a família, medicamento, escola. E o investimento que o cara faz num jogador, num adolescente de 9, 10, 11 anos, para esperar o fruto com 22 a 23 anos. Então, de uma maneira geral, para mim é uma grande diferença. O que precisa ser feito, aí voltamos para o futebol sergipano, é que precisamos investir, como sempre, mas precisamos investir mais nas categorias de base. Essas categorias são que vão dar a receita ao clube, tanto financeira como de atletas. Então, já se investe, melhorou muito, Confiança tem um trabalho bom, o Sergipe tem um bom trabalho, mas isso precisa ser disseminado para o interior, enfim, para que os próprios clubes tenham os atletas da terra, tem os atletas formados no clube, como o Barcelona tem, como outros clubes têm. E eu pergunto a vocês, para a mesa e para você, Ribeiro, quantos atletas de destaque no futebol sergipano nós temos hoje, a nível de Sergipe e a nível nacional? Acho que depois do Hexa do Sergipe, que foi todo calcado num trabalho de base, feito lá por Geraldão e Rubens, eu acho que não teve. Não teve mais destaque. Não, os destaques são jogadores, o outro aparece. Mas como trabalho, eu acho que o último foi o do Hexa. E eu vou mais adiante. Dos clubes hoje, Sergipe Confiança, vamos partir só para Sergipe Confiança. Quem são os jogadores que são formados em Sergipe? Você conta a dedo. Conta-se a dedos, muito pouco. Carlos, me permite a sua intervenção. Você falou numa coisa que Ribeiro é testemunha, que ele trabalha comigo em rádio, de que eu venho me debatendo, eu não sei também a opinião do professor Ari. Eu vinha falando. Vamos saber já, de que, no segundo bloco. Na realidade, para chegar nesse aspecto que o Carlos está pedindo, Ribeiro, tem que se voltar às preliminares. Os jogos, Sergipe Confiança, para eliminar Sergipe Confiança. Ali é bom para o jogador, é bom para o treinador, é bom para o torcedor e é bom para a gente da imprensa. Eu estou avaliando aquele jogador ali. Tá, e me bota um campeonato depois do campeonato profissional, a despesa do clube do Sergipe vai ser dobrado. Aliás, não é campeonato, o que eles estão fazendo é brincadeira. Torneio, né? De 8 jogos. Eu não sei se no arbitral, se Ari teve na quarta-feira lá em Itabaiana, se foi colocado em xeque isso. Miltinho me garantiu que iria colocar a proposta dos jogos, professor Ari, o campeonato ser paralelo ao profissional. Não sei se foi colocado. Agora, começou a deficiência exatamente na base também,
por conta da retirada das partidas preliminares. É minha opinião. Mas e tá eu certo, acho Leandro. que Não, tá certo, corretíssimo. Eu também A concordo com o você. professor Ari né? acha disso aí. Eu vou pedir licença a vocês para fazer um rapidão intervalo, porque a gente não pode perder tempo com essa galera. Daqui a pouco a gente volta.